Bom, nas últimas semanas, as greves têm se tornado um assunto obrigatório, né? Aqui em Santa Catarina tem a greve dos professores, da rede estadual. Nesta semana, os servidores públicos de Blumenau também pararam as suas atividades. Felizmente, a gente não teve confrontos como os que aconteceram entre os bombeiros em greve lá no Rio de Janeiro e também o BOP, né? Mas o que é e o que não é legal em uma greve? Para entender um pouco mais, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito trabalhista, Aurélio Miguel Boens da Silva. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. A greve é um direito de qualquer cidadão. É um direito, a greve, nós temos que entender, apesar de, no primeiro momento, é complicado entender a paralisação do trabalho e até a ideia de contradireito, né, de não seguir as normas normais do direito do trabalho. Mas nós temos que entender que a greve ela tem origem histórica no direito do trabalho fundamental como reivindicação, como forma de pressão para a aquisição de melhores direitos. Certo. E se hoje nós temos aí aposentadoria, férias, limitação de horas, horas extras, é graças às greves, às reivindicações, essa pressão perante o empregador. Agora, o que acontece ao longo do tempo é que o direito passou a regulamentar, a criar limites a essa forma de reivindicação, de pressão por melhores direitos, que é legítima se corretamente exercida. Se estiver dentro da lei. Pois é, e existe diferença entre o direito de greve do servidor público, diferença da iniciativa privada? Bom, o direito de greve está previsto na Constituição para todos os trabalhadores. A grande diferença é que na iniciativa privada nós temos a regulamentação e no setor público não existe regulamentação infraconstitucional. Então, por conta disso, os tribunais vêm aplicando a legislação da iniciativa privada no serviço público. E observando a legislação da iniciativa privada, a gente pode ter noções ou definições do que seria legal e o que seria ilegal no aspecto da greve. Também. Por exemplo, o contrato de trabalho, por exemplo, o que acontece com o contrato de trabalho durante esse período de greve? O contrato de trabalho durante a greve ele suspende, ou seja, não existe trabalho e não existe remuneração. Durante essa suspensão, evidentemente que não pode haver o término do contrato de trabalho, porque o contrato está paralisado. Sim. Mas o que eu gostaria de ressalvar entre a iniciativa privada e o setor público, que eu acho muito importante, a grande diferença está em que o setor público não tem a liberdade da iniciativa privada para negociar, porque ele depende sempre de um orçamento. Uhum. E por outro lado, o movimento grevista tem que respeitar o princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, o serviço público não é qualquer serviço, é um serviço essencial, importante, sem concorrência e que deve ser mantido para não prejudicar toda a sociedade. Pois é, essa lei da greve, ela fala em serviços essenciais e ela define quais são esses serviços essenciais e fala um percentual de 30%, né, durante a greve. Agora, o senhor nos diz que o servidor, mesmo os que não sejam de serviço essencial, eles precisam manter esse atendimento? Com certeza, a gente não pode pensar que uma categoria de trabalhadores possa prejudicar toda uma sociedade em razão da reivindicação de direitos trabalhistas. É legítima a reivindicação, isso não se discute. Agora, ele deve manter a continuidade do serviço público para que a sociedade como um todo não seja prejudicada. A sociedade não tem alternativa, não tem concorrência para buscar, não é livre iniciativa. Essas duas questões tornam a greve no serviço público muito mais difícil de resolução, né? Muito mais complexa. Agora, também não podemos esquecer que existe o outro lado da moeda. Todo prejudicado hoje com a greve pode buscar também a reparação dos prejuízos que tem por conta dos responsáveis pela abusividade da greve. Ok, tá certo. Doutor, muito obrigado então pela sua participação aqui no nosso Jornal do Almoço, conversando conosco sobre a questão do direito de greve. É um prazer, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E a seguir, um acidente inusitado. Um carro foi parar no sofá da sala de uma casa aqui em Blumenau. Tem também a previsão da meteorologia. Neste momento, tempo instável aqui em Blumenau. A temperatura continua em 14 graus.